Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Eliezer Cavalheiro e no vídeo de hoje estarei comentando com vocês a respeito das tecnologias de ensino, uso do computador e de calculadora no ensino da matemática. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de solicitar a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se for possível se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder novos vídeos quando sair. Curta, comente e compartilhe os vídeos do canal com seus amigos. Isso é muito importante para fortalecer o projeto e, lógico, me motiva sempre a estar produzindo novos conteúdos. Então agora vamos ao vídeo. Então, pessoal, conforme eu mencionei anteriormente, o título da aula de hoje é Tecnologias de Ensino, Uso do Computador e de Calculadoras no Ensino da Matemática. Então, pessoal, é um vídeo que é basicamente que vai ser de suma importância para os colegas pedagogos, né, para os colegas que, dentre as diversas disciplinas do currículo, tanto da educação básica quanto da educação superior, trabalham aí com o ensino da matemática, certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de falar aqui com vocês a respeito da utilização das TIC na educação. Pessoal, para quem não conhece, esse termo TIC significa Tecnologia da Informação e Comunicação. Então aqui eu irei ler alguns textos com vocês, onde eu irei abordar de uma forma mais complexa sobre essa realidade das tecnologias da informação e comunicação, tudo bem? Vamos lá, pessoal, olha só. No início das discussões sobre a introdução dos computadores na escola, muitos professores mostravam resistência porque pensavam que, assim como em outros ramos de atividade, seriam substituídos por essas máquinas. Contudo, estudos apontaram que, ao contrário, o papel do professor nesse ambiente é de fundamental importância, porque somente a introdução dos computadores nas escolas não provoca mudança nas práticas docentes enraizadas e no processo de ensino-aprendizagem. Então, o que é que o texto aqui está querendo dizer, pessoal? Vocês sabem, né, vocês melhor do que ninguém sabem, gente, que durante muito tempo a nossa educação ela se deu sempre numa perspectiva bastante tradicional, né, de ensino-aprendizagem. Então, com o avanço da ciência e, consequentemente, da tecnologia, surgiram os computadores, né, e quando essas máquinas começaram a ser introduzidas dentro das escolas, né, geralmente havia muito esse temor de que essas máquinas elas viriam para substituir os docentes. No entanto, diversos anos se passaram e o que a gente percebe atualmente é que isso não aconteceu, muito pelo contrário. Os professores eles são de suma importância, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem, e essas máquinas, né, esses computadores, ao invés deles se tornarem, digamos assim, como se fossem rivais dos docentes, pelo contrário, eles são ferramentas que podem ser utilizados justamente para melhorar, né, para contribuir mais e mais para a qualidade do processo de ensino-aprendizagem na escola, certo? Vamos lá. Segundo esse autor aqui, o Ponte, esse papel não se deve apenas à relação afetiva e emocional que o professor estabelece com o aluno, mas também à negociação e renegociação de significados que realize com ele. Então, o que é que o autor aqui, o Ponte, ele está querendo dizer é que a permanência do professor em sala de aula, né, mesmo com a inserção, com a chegada das tecnologias, a permanência desse profissional em sala de aula não se deve apenas à relação afetiva e emocional que ele desenvolve, que ele estabelece com os seus alunos, mas também à negociação e renegociação de significados que realiza com eles, certo? Então, olha só, continuando aqui, o professor ele precisa participar de forma ativa do processo de construção do conhecimento do aluno. Isso aqui é de suma importância, né, galera? Participar de forma ativa do processo de construção do conhecimento do aluno, sendo um mediador, um motivador e um orientador da aprendizagem. Então, pessoal, conforme vocês podem perceber, nesse breve texto, apenas por essas palavras a gente começa a perceber que é impossível haver educação sem professores, tá? Muitos colegas temem que com o avanço extraordinário da tecnologia, do conhecimento científico, a profissão de docente, né, de professor, ela venha até mesmo a ser extinta algum dia. Todavia, pessoal, eu mesmo não acredito que isso realmente venha a acontecer, porque, óbvio, né, pessoal, a educação à distância hoje ela já é uma realidade, né, a utilização da internet, das tecnologias, inclusive nesse período que nós estamos vivendo, que é o período da pandemia da Covid-19, isso tem se tornado mais acentuado. A educação ela foi colocada em quarentena e, desse modo, nós, professores, tivemos que nos adaptar ou até mesmo readaptar para trabalhar com essas tecnologias dentro dos espaços virtuais de aprendizagem, não é isso? Então, mas é fundamental, pessoal, a presença do professor, principalmente no ensino infantil, né, na educação infantil,
No ensino fundamental, séries iniciais e até mesmo séries finais, e até mesmo no ensino médio, que é a última etapa da educação básica. Certo, pessoal? Lógico, em um curso de graduação, por exemplo, a gente já pode começar numa perspectiva de... Inclusive existem, né, diversas graduações de ensino à distância, mas o professor, gente, ele realmente é um profissional que é fundamental nesse processo educacional, certo? Então, ele justamente ele tem essas funções, né, de mediador, mediar o processo de ensino-aprendizagem, motivador, ele vai motivar os alunos, né? Ele vai despertar a curiosidade dos alunos, fazer com que esses alunos eles se interessem, elaborar estratégias, metodologias de ensino, de modo a contribuir para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, coisas que máquinas jamais serão capazes de fazer, né? Pelo contrário, as máquinas elas servem a nós, seres humanos, né? Então o professor ele age bem nessa perspectiva aí de orientador da aprendizagem. Dessa forma, o Ribeiro, né, pessoal, ele fala o seguinte, ó, a máquina precisa do pensamento humano para se tornar auxiliar no processo de aprendizado. Foi justamente o que eu acabei de falar para vocês, né, que apesar do avanço extraordinário científico e tecnológico, os professores eles não devem temer serem excluídos desse processo de ensino-aprendizagem. Muito pelo contrário, somos nós seres humanos que somos responsáveis por operar essas máquinas, certo? Elas devem trabalhar para nós, né? Justamente objetivando conseguir aí a aprendizagem dos alunos, tudo bem? Então, pessoal, continuando aqui, os parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, muito conhecidos de todos nós professores, eles também compartilham essa ideia e postulam que, para que inovações ocorram, a tecnologia deve servir para enriquecer o ambiente educacional. Então os PCNs eles já destacam lá na página 140 dos parâmetros curriculares nacionais, eles destacam justamente essa questão tecnológica e educacional, né? Quando eles dizem a tecnologia deve servir para enriquecer o ambiente educacional. Então percebam que os parâmetros curriculares eles já são do ano de 1998, né, pessoal? Então basicamente aí já tem se passado 23 anos, não é isso? E de lá para cá muita coisa tem mudado, principalmente tanto no campo educacional quanto no campo aí tecnológico. Então a tecnologia deve servir para enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção de conhecimentos por meio de uma atuação... Olha só, pessoal, isso aqui é de suma importância, já estava previsto nos PCNs, né? Uma atuação ativa, crítica e criativa, tanto por parte dos alunos quanto por parte dos professores, que é justamente o contrário do que a pedagogia tradicional pressupõe, certo, gente? Então nós temos que nos apropriar de um ensino mais progressista, que vai colocar o aluno no processo de ensino-aprendizagem, e nesse processo o professor ele deixa de ser o detentor de todo o conhecimento e ele passa a, juntamente com o aluno, configurar como mais um sujeito do processo de ensino-aprendizagem. E na perspectiva das tecnologias da informação e comunicação, isso se torna mais acentuado, é o que nós vamos ver ainda na aula de hoje, certo? Continuando, assim, a simples instalação de equipamentos de informática, de TVs e de aparelhos de DVD na escola e acesso à internet por modismo não é sinônimo de um ensino de boa qualidade. Pelo contrário, esses recursos podem continuar camuflando práticas convencionais. Uma discussão que merece destaque quando se fala em tecnologias na educação é a razão que elas devem ser utilizadas na escola pelos estudantes. Então, pessoal, nós temos que ter muito cuidado, gente, para a gente não confundir as coisas. O simples fato de ter instrumentos tecnológicos dentro de um ambiente educacional não significa dizer que nós estamos fugindo dos métodos tradicionais, dos métodos convencionais de ensino-aprendizagem. Não é isso. Essas tecnologias elas têm que fazer parte do processo de ensino-aprendizagem do aluno, mas não é fazer parte de qualquer modo, é realmente o professor utilizando no momento certo, no tempo certo, de modo a favorecer o processo de ensino-aprendizagem, fugindo, né, de uma perspectiva mais tradicional. Daqui a pouco a gente vai ver melhor como isso pode ocorrer, tudo bem? Pessoal, olha só, um dos argumentos para a inserção das tecnologias da informação e comunicação na educação defende o uso de recursos tecnológicos na escola para preparar os alunos para o mercado de trabalho. Esse é, sem dúvida, um fator importante na sociedade em que vivemos, visto que muitas empresas estão substituindo sua mão de obra por computadores
E saber manusear essa ferramenta tornará os alunos melhor preparados para assumir essas funções, mas não deve ser a razão principal, pois a escola tem outras funções. Então colocamos um questionamento: qual a importância de os estudantes terem acesso e aprenderem a utilizar as tecnologias da informação e comunicação na escola? Então, pessoal, lógico, um dos objetivos da educação é preparar os alunos para o mercado de trabalho, é o que está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB. Mas não apenas isso, né, pessoal? A educação, ela vai mais além, né? Ela quer formar um cidadão, um sujeito pleno, né? Um cidadão pleno, crítico, reflexivo. Então, nessa perspectiva, as TICs elas não devem servir apenas para formar mão de obra para o mercado de trabalho. Pelo contrário, devem ir mais além, justamente objetivando a formação plena dos indivíduos, certo? Para responder a essa questão, que diz respeito à importância das TICs na educação, nos apoiamos em Borba e Penteado, que são dois autores que falam a respeito desse assunto. Eles explicitam que uma visão mais ampla de educação deve subordiná-la à noção de cidadania. Foi o que eu acabei de comentar com vocês. Devemos lutar para que a noção sobre o que é cidadania inclua os deveres e direitos não subordinados aos interesses apenas das grandes corporações, né, gente? É realmente formar um cidadão pleno, convicto de seus direitos, de seus deveres. Isso se chama formação plena do indivíduo. Ou seja, fugir daquela perspectiva alienadora de cidadãos, né, pessoal? Que é o que ocorre dentro da educação tradicional. Ainda segundo esses autores, o acesso às TIC deve ser um direito e as pessoas precisam ser alfabetizadas tecnologicamente, tá, pessoal? Olha só que importante, né? As pessoas precisam ser alfabetizadas tecnologicamente, o que não significa apenas ter cursos de informática. Nesse sentido, a escola deve assumir a responsabilidade para tentar diminuir o abismo existente entre os que estão e os que não estão conectados, ou seja, aqueles que têm acesso às TIC e a maioria da população brasileira que ainda não possui. Se essa instituição, ou seja, se a escola, né, que todos em idade escolar têm obrigatoriedade de frequentar por exigência da LDB, não promover o acesso às tecnologias, as camadas mais desfavorecidas da população poderão não ter essa oportunidade. Assim, além da exclusão causada pelas desigualdades sociais, uma nova forma de exclusão surgirá, que é a exclusão digital. Então, gente, isso é de suma importância, pessoal. Que nós, enquanto professores, enquanto profissionais da educação, possamos despertar a nossa consciência justamente nesse sentido. Imaginem vocês, né? Muitos de vocês têm alunos das mais diversas realidades, alunos quilombolas, alunos ribeirinhos, alunos indígenas, certo? Alunos de diversos contextos, de periferias, alunos de favelas. As periferias, né, pessoal? As pessoas que vivem à margem da sociedade, muitas das vezes. Muito diferente dos grandes centros tecnológicos, né? Então, se a escola não promover essa ponte entre população e tecnologia, vai haver o quê? Vai haver uma exclusão, uma nova forma de exclusão, que é a exclusão digital. Então é dever da escola aproximar os cidadãos da tecnologia, né? Dos recursos tecnológicos, das informações. E isso pode muito bem ocorrer dentro do contexto de ensino-aprendizagem, tudo bem? Através justamente da utilização das tecnologias da informação e comunicação. Apropriamos-nos neste texto da visão de que a utilização das diversas ferramentas tecnológicas deve ocorrer em todas as disciplinas que fazem parte do currículo escolar. Justamente o que eu acabei de falar com vocês. Com o objetivo de modificar o processo de ensino e de aprendizagem. Assim haveria uma integração da TIC, a educação, e nesse sentido, para Coscarelli, 2005, página 32, a informática deveria ser um recurso auxiliar da aprendizagem, um elemento que deveria integrar e reunir as diversas áreas do conhecimento. Então, nesse texto, a gente percebe, né, o caráter fundamental aí da informática dentro da educação, atuando como uma ponte mesmo, pessoal, entre as diversas disciplinas do currículo escolar estariam os conhecimentos de informática. Nós sabemos, óbvio, que infelizmente isso ainda não é realidade no Brasil como um todo, principalmente na região amazônica, né, pessoal? Comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, quilombolas, comunidades de regiões do campo. Muitas dessas comunidades, pessoal, infelizmente, às vezes não tem nem energia elétrica. Quanto mais dirá instrumentos tecnológicos, computadores, smartphones.
certo? Então, realmente é importante que nós possamos estar lutando para mudar também essa situação, né? Justamente como a gente fazer isso? Escolhendo bons representantes na época da eleição, por exemplo, conversar com candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos, a deputados estaduais, a deputados federais, governadores, senadores e até mesmo presidentes, se for o caso, a estarem justamente tentando melhorar essa qualidade tecnológica no campo, né, pessoal? Porque realmente as pessoas que moram, não só no campo, né, pessoal? Lógico, dentro das cidades também existem regiões com baixíssimos recursos tecnológicos, tá? Mas isso aí é dever, pessoal, dos nossos governantes, né, melhorarem esse processo aí, tá? Para que realmente não haja essa questão da exclusão digital, certo? Concordamos com essa perspectiva porque o uso das TIC integrado às diversas disciplinas, os estudantes também estarão aprendendo, por exemplo, a utilizar o processador de texto, a planilha eletrônica e a internet, ao mesmo tempo em que haverá uma alteração da dinâmica da aula e também das formas de ensinar e aprender. Então aqui o texto está apenas ressaltando essa importância da informática, né, dos recursos de tecnologia dentro da sala de aula, tá bom? Temos que tornar isso uma realidade. Pessoal, eu me esqueci de falar, mas esse texto que eu estou mostrando para vocês, eu peguei ele de um artigo na área. Eu vou estar deixando o link do artigo na descrição do vídeo para vocês acessarem, tudo bem? Para quem quiser ler, foi uma pesquisa bastante extensa a respeito dessa questão das TICs na educação, tudo bem? A partir do exposto, é fundamental o papel do professor nesse contexto de utilização das tecnologias da informação e comunicação nas aulas de matemática. Então agora a gente começa já realmente a puxar um pouco, né, aqui para o lado, pessoal, para o lado mesmo da matemática, que é o tema da aula, né, a utilização das TICs dentro da matemática. De acordo com o Elorza 2012, o uso das tecnologias ainda apresenta características do ensino tradicional, em que o professor transmite informações e os alunos recebem e reproduzem, e que, portanto, não explora toda a sua potencialidade. Contudo, o professor deve ser colocado diante de um processo reflexivo e que redimensiona sua função docente. Então, galera, o que é que basicamente o texto aqui está querendo dizer? Tá? Só dar uma ajeitada aqui, ficar um pouco mais confortável. Pessoal, o que é que o texto está dizendo? Que apesar das tecnologias serem utilizadas atualmente dentro da educação, muitas das vezes, ou até mesmo na maioria das vezes, elas nada mais fazem do que reproduzir o método tradicional de ensino, o método convencional, tá? Onde o professor transmite as informações e os alunos estão apenas ali para assimilarem e reproduzirem, um comportamento bastante mecanicista. Então é importante que o professor ele comece a refletir sobre o seu processo educacional, né? Sobre o seu processo docente, de como ele vai inserir essas tecnologias dentro da educação dos seus alunos, dentro do processo de ensino-aprendizagem deles, fazendo com que essa estratégia metodológica de ensino desperte suas funções neurológicas, suas funções psicológicas superiores, suas funções cognitivas, de modo a proporcionar uma aprendizagem realmente significativa, onde o aluno ele apenas não reproduza o conhecimento, mas sim ele seja capaz de produzir novos conhecimentos a partir daquele conhecimento apropriado em meio escolar. Tudo bem? Ainda para a autora, é preciso que o professor dê novo significado à sua prática de sala de aula, por meio da mediação. Pessoal, essa palavra mediação é uma palavra-chave dentro da teoria do Vygotsky, né? O professor realmente como um mediador, como um promotor do conhecimento, né? Ele está atuando ali dentro da zona de desenvolvimento proximal dos seus alunos, fazendo com que o conhecimento potencial se torne conhecimento real. Vocês lembram? Isso é muito importante, isso é sensacional, a teoria do Vygotsky. Então, repetindo aqui, né? É preciso que o professor dê novo significado à sua prática de sala de aula por meio da mediação, que deve considerar 3 aspectos: o processo tecnológico, o processo pedagógico e o processo formativo. Repetindo, o professor, nesse processo de mediação, ele deve considerar 3 aspectos: o processo tecnológico, o processo pedagógico, que é o de ensino, o de tecnologia, e o processo formativo, que é justamente a formação do aluno, a formação do cidadão pleno, a formação plena do cidadão, melhor dizendo. O primeiro refere-se às potencialidades, né, encontradas na tecnologia que será utilizada, ou seja, o processo tecnológico.
O processo pedagógico, que é o segundo, está relacionado à maneira que as atividades são desenvolvidas e que os objetivos querem ser alcançados. É o plano de aula do professor, é o seu plano de ensino. Através daquelas tecnologias eu vou querer, através daquelas tecnologias eu vou querer alcançar tais habilidades, tais competências, certo? Então é uma estratégia didático-metodológica a partir da utilização das TICs para alcançar o conhecimento, tá? Que é justamente o último, onde entra o último processo, que é o processo formativo, que vai falar aqui, olha, por fim, o processo formativo é o processo de desenvolvimento da atividade e inclui a recriação e redefinição dos procedimentos de uso dos instrumentos utilizados, né? É o processo formativo onde o aluno ele vai ter contato com aquelas tecnologias, com aquele conhecimento pedagógico e a partir daí ele vai ampliar a sua qualidade, né? A sua qualidade formativa, certo? Consideramos que a reflexão sobre essas práticas do professor é que pode se tornar catalisadora de mudanças e dessa forma redimensiona seu papel. Assim, esses três processos mencionados devem estar intimamente relacionados de forma a funcionarem todos em plena harmonia. Ou seja, você não pode priorizar o processo tecnológico, nem muito menos o pedagógico e muito menos o formativo. Tá? Eu falo de modo exclusivo, tá, pessoal? São os três ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o professor ele quer alcançar a formação do aluno, seria o terceiro processo, ele tem que considerar os dois processos anteriores, o tecnológico e o pedagógico, tá bom? Então os três processos têm que transformar em plena harmonia. Por exemplo, se a atividade elaborada pelo professor não fizer emergir toda a potencialidade do meio tecnológico, pode ser que o processo formativo não ocorra de forma satisfatória. É o que acontece muitas das vezes atualmente. O professor ele pensa que levando tecnologia para dentro da sala de aula, ele está mudando a sua forma de ensinar. Não, pessoal, nem sempre isso ocorre. Porque se você apenas passa PowerPoint, slides, apenas por passar, às vezes você só está utilizando uma tecnologia para reproduzir um conhecimento tradicional, para reproduzir uma pedagogia tradicional. Isso não é progressismo na educação, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre essas características, tá tudo bem? Para esses três autores aqui, que são Canone, Robaina e Medina, no ano de 2008, a utilização das tecnologias se torna um desafio ao professor, pois elas modificam tanto a maneira de ensinar quanto a seleção dos conteúdos e sua adequação aos meios tecnológicos. Para dar conta dessas demandas, os resultados desse estudo evidenciaram que os professores ressaltaram a necessidade de formação específica, pois não sabem como atuar nessa nova realidade. A formação inicial ou continuada precisa atender às exigências advindas do avanço tecnológico cada vez mais rápido. Eu vou até sublinhar esse último trecho aqui para vocês, pessoal, porque é de suma importância que a gente faça uma breve discussão sobre essa questão. O que acontece, pessoal, é o seguinte: conforme eu falei anteriormente para vocês, o surgimento, o avanço científico e tecnológico que trouxe as máquinas digitais, né, como por exemplo os computadores, para dentro de sala de aula, não é antigo, pessoal, é um processo bem recente. E aqui no Brasil, então, né, principalmente na região amazônica, isso tem chegado de forma mais lenta e gradual, certo? Então, muitos professores que já se formaram há muito tempo, inclusive pode ser o caso de alguns de vocês que estejam assistindo o vídeo, às vezes tem dificuldade para atuar com essas novas tecnologias, né, dentro de sala de aula. Então, nesse sentido, faz-se imprescindível que a formação continuada do professor, e até mesmo inicial, né, hoje em dia, dentro dos cursos de graduação e pós-graduação, colaborem para uma formação docente de qualidade, uma formação justamente de modo, né, a fazer com que os professores eles estejam aptos a trabalharem com essas tecnologias dentro do seu processo de educação, do seu processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, pessoal, foi justamente nessa perspectiva, né, que surgiram os mestrados profissionais. Eu, por exemplo, eu defendo agora esses dias, nos próximos dias, né, está previsto agora para o dia 17 de junho, a minha defesa de mestrado. Eu faço mestrado profissional em ensino de física pela Universidade Federal do Pará. E, por exemplo, a minha dissertação de mestrado, né, a minha pesquisa, foi justamente em cima das tecnologias da informação e comunicação, que são as TICs. Né? Então, lá na minha dissertação,
eu justamente nesse período de pandemia, que as aulas foram suspensas, eu procurei aplicar a minha pesquisa com os alunos utilizando recursos tecnológicos mesmo, como por exemplo o Google Meet, o YouTube, Google Forms, enfim, gente, o WhatsApp, o próprio WhatsApp, né? A criação de grupos onde os alunos eles vão interagir. Então dá para trabalhar assim, pessoal, dá para colocar a tecnologia dentro da educação de modo a promover uma formação mais ampla, uma formação mais plena. E desse modo cumprir o objetivo da LDB, né, que é a formação plena de cidadãos, tá bom? Inclusive, pessoal, eu vou gravar, né, eu vou estar gravando a minha defesa de mestrado. E eu vou estar divulgando, eu vou colocar o vídeo aqui no meu canal aí para que vocês possam assistir. E talvez, né, sirva para muitos de vocês, principalmente para o pessoal da área de física. Eu acho que vai ajudar bastante, tá? Vamos lá. Embora muito já tenha sido feito para equiparar as escolas com tecnologias, sua utilização ainda é tímida. Isso pode ser explicado pelo fato de que tal uso faz com que o professor deixe a chamada zona de conforto, onde quase tudo é conhecido, previsível e controlável, e caminha em direção à zona de risco, que aparece principalmente em decorrência de problemas técnicos e da diversidade de caminhos e dúvidas que surgem quando alunos trabalham com um computador. Pessoal, essa questão aí é sensacional de ser discutida, né? O que seria essa zona de conforto aqui, pessoal? Só para explicitar melhor. A zona de conforto, pessoal, é justamente a qualidade da pedagogia tradicional, da educação tradicional. Vocês com certeza devem ter tido professores que às vezes já estavam com aquele caderno chega amarelado, né, que vinham há 20, 30 anos ensinando o mesmo conteúdo, né? Tava tudo esquematizado, assunto, exercício. Na matemática, por exemplo, né? Explicação do assunto ali no quadro negro, certo? Quadro de giz. Aí depois vem uns exercícios onde o professor ensina como resolver. Depois uma lista carregadas de muitos exercícios para o aluno, de forma mecânica, né, tá reproduzindo, e depois o professor ia avaliar, às vezes, essas listas, ou até mesmo uma prova mesmo, né, com questões para o aluno repetir, e aí ele ia dar uma nota ali de 0 a 10, e no final do ano veria se o aluno seria aprovado ou reprovado, né? Isso é zona de conforto. A chegada da tecnologia na educação provoca aí, pessoal, meio que um abalo, né, dentro da educação. E muitos professores eles se sentem desafiados nesse processo, né? Porque olha só, a partir do momento que eles entram em contato com as TICs, eles saem da sua zona de conforto, né? Daquela metodologia tradicional, onde tudo era previsível, e eles vão caminhar, gente, justamente na direção oposta, né? É numa situação de zona de risco, onde podem surgir problemas técnicos. Eu, por exemplo, já tive professores que, às vezes, dentro da própria faculdade, tá, pessoal? Isso não é uma crítica, galera, é apenas uma informação, não é crítica, não. Muito pelo contrário, nós todos somos seres humanos e somos passíveis de aprendizagem, isso é uma coisa lógica. Mas eu lembro que eu tive professores dentro da faculdade que eles chegavam ali com o notebook, né, óbvio, eles sabiam mexer no notebook, ali nos programas de PowerPoint, por exemplo, né, para apresentar os slides. Mas eles não sabiam mexer com o data show, então geralmente eles chamavam um aluno, né, um de nós. Eu cheguei a ser monitor, pessoal, dentro da minha primeira faculdade, né, primeiro curso que eu fiz, que foi o curso de biologia. Então eu lembro que eu fazia esse processo de ligar o data show, colocar o cabo, ligar no computador, ajeitar tudo, para que o professor fosse apenas ali, né, transmitir aqueles slides aos alunos, né. Então isso por si só, pessoal, já configura uma zona de risco, porque e se o professor, por exemplo, né, imaginem que deu um problema ali no computador dele, como de fato já aconteceu durante o tempo que eu estava estudando, e às vezes dá um problema no data show, às vezes acaba a energia elétrica. Então são problemas que podem surgir ali dentro da prática docente, e lógico, né, pessoal, vocês precisam sempre ter um plano B, né, caso surjam alguns imprevistos. Isso é recomendável, tá? Não é bom que a gente apenas vá confiando apenas na tecnologia para ministrar uma aula, né? Então, olha só, o professor ele deve estar preparado para enfrentar muitos imprevistos, questões e dúvidas, as quais poderá não saber responder muito mais que as aulas sem as tecnologias. Então, muitas das vezes, imagina, né, você é professor de matemática ali, das séries iniciais, e aí você quer inovar
na sua aula, né, no seu processo de ensino-aprendizagem, você vai e pesquisa um software ou um aplicativo de smartphone, ou né, que é para compartilhar com os alunos, para eles fazerem algumas atividades, e aí vai um dos alunos, muito curioso, e faz uma pergunta a respeito do aplicativo, e você não sabe responder. Isso é uma zona de risco, né? Isso são imprevistos que os professores podem passar nesse processo de utilização das TICs na educação. Porém, gente, vocês não devem se preocupar com isso. Como eu falei anteriormente, nós somos seres humanos. Nós somos passíveis de não saber tudo o que existe na natureza. É justamente por isso que nós somos seres humanos. Nós somos pessoas aptas a aprender, aptas a nos apropriarmos de aprendizagens novas. Então, justamente é uma pedagogia nova, pessoal, onde o professor ele já não é mais visto como centro do processo de ensino-aprendizagem. Ele não deve ter essa visão dele como um ser imponente, dono de todo o conhecimento. Não, ele deve estabelecer e deixar isso claro, inclusive para os alunos, né, que ele não sabe mais do que os alunos ali naquele processo, né, que ele está, inclusive, pronto para aprender com os alunos. E juntos, professores e alunos vão juntos construir o conhecimento. É nesse caminho que nós temos que seguir, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então, segundo esses autores aí, que foram, né, o Borba e o Penteado, eles falam o seguinte, pessoal, lá na página 55 do trabalho deles, que vocês podem ter acesso a partir do artigo que eu vou deixar na descrição do vídeo, aí tá lá na lista de referências, tá bom? Caso alguém queira, é só pesquisar na internet, baixar e ter acesso ao conteúdo desses autores de forma completa. Então, o Borba e o Penteado, eles falam o seguinte, prestem atenção. Por mais que o professor seja experiente, é sempre possível que uma combinação de teclas e comandos leve a uma situação nova, que por vezes requer um tempo mais longo de análise e compreensão. Muitas dessas situações necessitam de exploração cuidadosa ou até mesmo de discussão com outras pessoas, né? Lógico, imagina, você está usando ali o notebook para apresentar um programa, um programa ali, né, um software de matemática, ou até mesmo um aplicativo no celular, e aí você usa um comando e acontece um fenômeno que você ainda nem conhecia. Então você não deve se assustar. Você juntamente com seus alunos, devem juntos tentar descobrir o porquê que aquilo aconteceu, o que isso significa. Isso é educação progressista, pessoal. Isso é uma educação totalmente antitradicional, certo? Professores e alunos caminhando juntos na construção do conhecimento. Vamos lá. Na zona de risco, a dinâmica da sala de aula é profundamente alterada. Os alunos não estão mais sentados em carteiras, uma atrás da outra. Normalmente tem que trabalhar em equipe. Olha a Vygotsky aí, né? Devido ao número reduzido de computadores. O silêncio normalmente exigido pelo professor na sala de aula também não é mais possível. E as possibilidades de elaboração de conhecimentos são muito diferentes das produzidas em aulas sem as TIC. Porque o estudante é um participante ativo desse processo. Então, pessoal, né, fechem os seus olhos e imaginem essa nova sala de aula, né? Imaginem uma sala de aula com alunos interagindo, se apropriando de conhecimentos outrora impossíveis de serem compreendidos numa perspectiva metodológica tradicional de ensino-aprendizagem. Esses alunos, eles discutindo, interagindo uns com os outros, e aquele aluno que já se apropriou de um determinado conhecimento consegue repassar o conhecimento para um aluno que ainda está no processo, e desse modo o conhecimento potencial se transforma em conhecimento real. Zonas de desenvolvimento proximal são expandidas, né, tanto de alunos quanto de professores, o professor atuando não mais como aquele gestor do conhecimento, aquele detentor do conhecimento, melhor dizendo, mas sim como um mediador, como um orientador do processo de ensino-aprendizagem. Tá, gente? Então é uma educação totalmente nova. E que nós temos que justamente caminhar nesse sentido, certo? Assim, existe necessidade da formação contínua do professor, pois as TIC, que são as tecnologias da informação e comunicação, permitem novas formas de abordar os conteúdos, o que requer um maior domínio da matéria. Assim como o conhecimento técnico, pois uma combinação de teclas pode levar a um resultado inesperado pelo docente. Foi o que eu comentei anteriormente com vocês, e sobre esse aspecto, o Ponte ele fala o seguinte: tal como o aluno, o professor acaba por ter de estar sempre a aprender.
Eu acabei de comentar isso com vocês. Desse modo, aproxima-se dos seus alunos, deixa de ser a autoridade incontestada do saber para passar a ser, muitas vezes, aquele que menos sabe, o que está longe de constituir uma modificação menor do seu papel profissional. Muito longe, pessoal. Não é porque você não sabe um determinado comando enquanto professor que você sabe menos, né? Que o seu papel profissional, melhor dizendo, perdão, né? Não é porque você não sabe um determinado comando, não sabe explicar, que o seu papel profissional ele vai ser menosprezado. Não, pessoal, muito pelo contrário. Devemos nós, professores, perdermos esse medo de saber menos do que os nossos alunos. Gente, hoje em dia os alunos, pessoal, as criancinhas, elas nascem alguns meses, depois elas já estão mexendo no celular, pessoal. A tecnologia ela faz parte diária do convívio, do cotidiano dos cidadãos. Tá? Então não vamos ter medo, vamos buscar, inclusive os nossos alunos, eles também têm uma perspectiva tradicional, o professor sabe tudo, o professor é o que domina, é quebrar, pessoal, é quebrar esses mitos, né? É conversar com os alunos, que você também está ali para aprender, para somar junto com ele, e juntos construírem um conhecimento, certo? Professor e aluno tornam-se atores cooperativos, e dessa forma desenvolvem-se e constroem novos conhecimentos. A relação professor e aluno toma uma dimensão diferente daquela que ocorre normalmente na sala de aula, em que o professor é a autoridade e o detentor do conhecimento, pois em dado momento em que o professor não domina certo conhecimento referente às tecnologias, o aluno que domina passa a ter mais autoridade. Nesse contexto, o Canavarro apresenta uma classificação da forma de utilização dos computadores por professores de matemática. Essa classificação é apresentada a seguir. Então, a primeira, prestem atenção. Elemento de motivação para aumentar o interesse dos alunos pelas aulas. No entanto, deve haver um cuidado, porque, segundo Borba e Penteado, a motivação, apesar de haver somente indícios, pode ser passageira, e então as aulas com as tecnologias se tornariam tão monótonas quanto aquelas que usam o giz e o quadro negro. Então, pessoal, esse elemento de motivação aqui, para aumentar o interesse das aulas, né, ou seja, utilizando TICs, deve-se ter cuidado com essa questão, porque se você fizer apenas por fazer, a motivação ela vai acontecer no primeiro momento, mas depois os alunos vão ver que, na verdade, aquela tecnologia é apenas para repassar um conhecimento, então vai se tornar monótona, igual na educação tradicional, certo? Um outro elemento aqui, olha, elemento de modernização, por fazer parte dos diversos âmbitos da sociedade, certo? Então, gente, olha só, a modernização das escolas com a introdução das tecnologias como um modismo não é argumento suficiente para que isso ocorra, apesar de ser uma verdade incontestável o fato de que o computador já faz parte do cotidiano das pessoas. 3. Elemento de facilitação para realizar tarefas que podem ser feitas manualmente, como cálculos e construção de gráficos. Então prestem atenção, o computador ele pode economizar muito tempo do professor na realização de suas tarefas rotineiras, como preparação de provas e no processo de ensino e aprendizagem. Pode auxiliar na visualização dos sólidos geométricos, que são difíceis de serem representados no quadro, por exemplo. Então, as tecnologias da informação e comunicação, nesse contexto de facilitação para realizar tarefas que podem ser feitas manualmente, como a construção de cálculos e gráficos, é muito importante. Porque, pessoal, imagina a dificuldade que um professor de matemática às vezes tem para desenhar no quadro negro com um giz, um sólido geométrico, um sólido tridimensional. Então, nessa perspectiva, quando você mostra, né, um vídeo, uma apresentação, né, pessoal, ali eu até esqueci agora o termo que a gente usa, que o objeto ele fica se movimentando, né, na tela, e aí você vai mostrando os ângulos, a forma toda tradicional, uma animação, né, pessoal? Era isso que eu queria falar. Então, com certeza, isso vai se tornar mais prazeroso aí para os estudantes. 4. As tecnologias aí, pessoal, como elemento de mudança para criar novas dinâmicas educativas, ou seja, para realizar tarefas que seriam difíceis de fazer sem o computador, provocando inovações no processo de ensino e aprendizagem. Assim, o objetivo principal é promover novas formas de ensinar e aprender, podendo criar situações que seriam impossíveis de se realizar sem essa máquina, certo? Então, olha só, olha o que o Ponte ele afirma nesse sentido. As TIC poderão ajudar na aprendizagem de muitos conteúdos, recorrendo a técnicas sofisticadas de simulação e de modelação cognitiva, baseadas na inteligência artificial.
No entanto, não me parece que será desse modo que elas vão marcar de forma mais forte as instituições educativas, mas sim pelas possibilidades acrescidas que trazem de criação de espaços de interação. Olha só, pessoal, espaços de interação. Foi justamente o que eu comentei anteriormente com vocês, né? Para imaginarem aquela sala de aula interativa. Então, espaços de interação e comunicação, pelas possibilidades alternativas que fornecem de expressão criativa, de realização de projetos e de reflexão crítica. Destacamos que todas essas formas de utilização do computador podem ser focadas pelo professor, sendo que cada uma delas tem seu limite e sua potencialidade, sendo essencial que o docente tenha claro o seu objetivo, tenha conhecimentos técnicos profundos do software utilizado, conheça seus limites e potencialidades, planeje com muito cuidado as atividades a serem desenvolvidas, tente prever algumas dificuldades dos alunos e tenha compreensão das possibilidades de abordar aquele conteúdo matemático. Então isso aí é uma recomendação para vocês professores, né? Para vocês futuros professores, futuros pedagogos aí, quando vocês forem trabalhar com essas tecnologias, né? Vocês precisam realmente saber que essas tecnologias, elas possuem seus limites, elas possuem suas potencialidades. E é imprescindível que vocês, enquanto professores, tenham claro o objetivo, né? O objetivo da aula, certo? Então, que vocês conheçam os limites, as potencialidades dos softwares, né? Que vocês tenham conhecimentos técnicos profundos a respeito daquela tecnologia. Você precisa primeiro estudar, conhecer, para depois ir repassar aquele conhecimento para os alunos. Claro, podem surgir situações novas em sala de aula, isso é plenamente possível, né? Então vocês têm que planejar com cuidado as atividades a serem desenvolvidas, né, ali no plano de aula, tudo meio que fazer uma previsão mesmo ali do que pode ocorrer, né? É o que justamente que traz aqui, prever algumas dificuldades dos alunos e tenha a compreensão das possibilidades de abordar aquele conteúdo matemático, certo? Então, gente, olha só, olha que importante aqui, olha. Assim, as TICs são mais uma ferramenta que podem auxiliar no ensino e na aprendizagem da matemática, desde que utilizadas com compreensão pelo professor do que se pretende com elas, tá? Então não é, gente, utilizar a tecnologia por utilizar, não, pessoal. É inserir aquelas tecnologias dentro da sua aula, né? Dentro da sua didática, construir, quem sabe, às vezes até uma nova estratégia metodológica de ensino-aprendizagem, onde as TICs elas servirão ali para quebrar, né, um pouco aquela rotina tradicional de sala de aula, certo? Então aqui, pessoal, já estamos finalizando a aula, né? Eu trouxe alguns exemplos de TICs que podem ser utilizadas nas aulas de matemática aí. Então eu fiz uma breve pesquisa na Play Store, tá, pessoal? Que é aquela loja de aplicativos presentes em smartphones que tem um sistema operacional Android instalados. Tudo bem? Então aqui, olha, esse aplicativo aqui, pessoal, eu achei ele sensacional, assim, para ser trabalhado com aquelas crianças ali que estão no início do processo de escolarização ali das séries iniciais, né, do ensino fundamental. Para o professor, ele está trabalhando conceitos geométricos, por exemplo. Geometria, pessoal, é um conhecimento matemático, às vezes é difícil, né, de trabalhar apenas no quadro, aquela forma mecânica, né, gente? Então, por que não utilizar os aplicativos aí, tá? Então, lógico, nesse caso, essas crianças, elas teriam que ter esses aplicativos. Então, o que poderia ser feito, talvez, em sala de aula? Imagina, né, você numa escola que, às vezes, os alunos, né, os próprios pais dos alunos, eles não têm condições de ter smartphones que possam ser instalados esses aplicativos, mas ali na escola, geralmente os profissionais, né, os professores, até mesmo pedagogos que trabalham ali na escola, a coordenação pedagógica, a direção, quem sabe numa turma não muito grande, né, numa turma de 20 a 30 alunos ali, a gente poderia montar, né, alguns grupos de pelo menos uns 5 alunos por grupo. E aí, pessoal, a gente, quem sabe, conseguir aí pelo menos uns 5 a 6 smartphones, né, entre os próprios profissionais da educação, claro, se alguns pais tivessem, né, caso tenham um smartphone e possam emprestar para os seus filhos, melhor ainda, né, pessoal? E aí vocês instalariam um aplicativo com eles, esse aplicativo aqui de geometria, tá? Tem que fazer a instalação. E aí, pessoal, na verdade é um jogo, tá? E aí, olha só, quando você clicar aqui, olha, em jogar, ele vai começar a abrir essas telas aqui, olha, por exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, a criança, ela tem que clicar, olha só, tem essa triângulo, né? Tá escrito aqui, triângulo.
Aí ele traz essa figura aqui, olha, né? E aí a criança ela tem que... Aqui embaixo tem figuras animadas, olha, figuras geométricas animadas. Percebam como é bem animado mesmo, né? Tem um rostinho aqui em cada figura geométrica. Então, realmente é para aquelas crianças que estão ali, pessoal. Né? Às vezes até mesmo no período pré-escolar, tá? Eu acredito que é perfeitamente possível, né? Uma criança de 4 anos, por exemplo, talvez 3, 4, 5 anos, praticar esse jogo. Essas crianças de hoje, pessoal, elas são sensacionais, tá, gente? O meu filho, por exemplo, tem 4 anos e ele adorou esse joguinho aqui, tá? Então é só clicar na figura correspondente ao que está aparecendo aqui, certo? Então tem as opções, e aí quando você clica na figura, quando a criança clica na figura errada, imagina que é o triângulo, ela clicaria aqui no quadrado. Não vai aparecer, não vai conseguir formar uma carinha feliz aqui. Mas quando ela clica no triângulo, aí cria essa carinha feliz aqui, como vocês estão vendo. Então é bem interativo, as crianças elas adoram isso. Meu filho adorou esse jogo, tá, pessoal? Então antes de passar para o próximo recurso que vocês podem utilizar aí na sala. Isso aqui, tá, gente, é um exemplo, tá? Vocês podem utilizar, pegar o smartphone de vocês agora, depois que terminarem de assistir o vídeo, e procurar lá na Play Store. Existem diversos aplicativos, pessoal, que vocês podem utilizar com os alunos de vocês em sala de aula, com crianças, tá? Então eu fiz algumas anotações aqui, pessoal, que eu quero compartilhar com vocês, né? Só para que não fique faltando nada mesmo, tá? A respeito, por exemplo, né, de calculadoras, tá, pessoal? O uso de calculadoras, computadores, vídeos e filmes ajudam a demonstrar o que muitas vezes é muito abstrato, né, para os alunos. Então, como eu falei anteriormente, às vezes, pessoal, os alunos eles têm muita dificuldade, né, de compreender o que é uma figura tridimensional, e aí você utiliza os aplicativos, você utiliza vídeos, computadores, calculadora, né, para fazer aqueles cálculos. E aí, às vezes, se torna mais fácil para os alunos verem que a matemática a gente lida muito com a questão do abstrato, né? Então, é importante, pessoal, quando nós utilizamos as tecnologias da informação e comunicação, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos distanciando da chamada pedagogia de treinamento. Eu não sei se eu já comentei anteriormente no vídeo aqui com vocês, lógico, não sobre esse nome, mas, pessoal, a pedagogia do treinamento é aquela onde o professor ele primeiro explica o assunto no quadro, depois ele passa alguns exercícios, ele mesmo resolve para mostrar como é que faz. Depois ele passa a lista de exercícios para os alunos, esse é o terceiro momento. E por fim ele vai fazer uma avaliação desses exercícios para dar uma nota, que é o quarto momento. Né, pessoal? Então nós devemos nos afastar um pouco aí dessa questão da pedagogia do treinamento, que é justamente aquela que deixa o professor ali naquela zona de conforto, certo? Então, como eu falei anteriormente para vocês, as TICs elas podem muito bem ser utilizadas dentro do ensino de geometria, né, questão das figuras tridimensionais, tá? A visualização, pessoal, para crianças é fantástico, gente. A criança ela aprende mais vendo, né, do que reproduzindo, tá? Já existem estudos psicológicos nessa área. Então, a utilização das TICs na educação, elas contribuem para a motivação, elas tornam a aula mais interessante. As novas gerações elas já lidam com tecnologias, pessoal, desde criancinhas, como eu falei para vocês. Então isso já faz parte do cotidiano das crianças e pode muito bem ser inserido dentro do processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Contudo, né, lógico, os professores eles devem ter cuidado, pois a utilização das TICs pode fazer com que elas se tornem monótonas, claro, né, pessoal? Se você apenas utilizar as tecnologias apenas para reproduzir um conhecimento, é a mesma coisa que pedagogia tradicional, praticamente. Certo? E algumas considerações importantes que eu anotei aqui para vocês, que eu quero falar, é o seguinte: evitar a utilização das TICs como mera substituta da educação tradicional, tá, pessoal? Isso aí eu já comentei com vocês. As calculadoras, gente, elas oferecem a busca e a percepção de regularidades, tá? Então, nesse sentido, as calculadoras, é muito importante que vocês utilizem calculadoras com os alunos de vocês, ali para fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, tá? Só que vocês não devem substituir totalmente o cálculo, né? Os alunos eles precisam aprender a fazer o cálculo, tá, gente? O algoritmo, tudo ali, aquilo que a gente faz de contínua, né? Arma contínua de mais, arma contínua de menos, tá? Eles precisam se apropriar desse conhecimento. Mas nesse sentido você pode também inserir a calculadora não apenas para eles ficarem descobrindo números, mas sim para eles aprenderem como utilizar, para eles discutirem
né? Às vezes eles clicam numa função ali e acontece alguma coisa, então coloca os alunos para discutir, para ver o que aconteceu, tá? Nessa perspectiva, você enquanto professor vai atuar realmente como um mediador, tá, gente? Então, o uso das tecnologias como elemento de mudança, eu já comentei isso com vocês, tá? Cuidado com o uso de recursos, com alguns recursos de internet, isso aí é importante eu falar para vocês, como por exemplo vídeos, né? Às vezes você quer, eu gostei desse vídeo aqui, eu vou trabalhar com meus alunos. Você tem que ter cuidado, tá, pessoal? Saber se a fonte ela é de segurança, ou seja, uma fonte idônea, ou seja, quem produziu aquele vídeo, né? O objetivo da utilização do vídeo tem que estar claro. Por que você vai utilizar aquele vídeo? Apenas por utilizar? Qual a função daquele vídeo dentro do processo de ensino-aprendizagem? Né? Quais habilidades, quais competências você quer adquirir a partir, né, da utilização do vídeo? E lógico, né, você também tem que assistir o vídeo todo antes para fazer uma análise, principalmente se você está trabalhando com crianças, né? Então, para realmente saber se está adequada a faixa etária deles, entre outros aspectos, né? Sim, uma coisa muito importante, galera, para falar sobre a importância da utilização das TICs é a questão da memorização, tá, pessoal? Alguns estudos eles comprovam que a partir do uso das tecnologias, né, os alunos eles lembram de forma melhor do que apenas na aula tradicional. Às vezes os alunos eles até chegam mesmo a comentar: tu lembra, estava no computador, foi naquela aula que o professor utilizou o computador. Então isso é despertar a memorização dos alunos, que é uma das funções psicológicas superiores, tá? A memória. E lógico, né, pessoal, já comentei com vocês, não custa comentar novamente. Atenção para as imprevisibilidades, tá? Podem acontecer imprevistos. Já falei com vocês, dá problema no computador, dá problema no data show, na calculadora, na energia, tá bom, gente? Então é importante que o professor esteja atento a esses imprevistos, tá? Que podem acontecer. E também, gente, ter cuidado com a visão utilitarista das TICs, né, gente? Ou seja, utilizar as tecnologias apenas, né, às vezes para reproduzir conhecimentos mesmo, não é assim que tem que ocorrer, tá, pessoal? Então agora, galera, eu queria mostrar para vocês aqui um outro exemplo de TICs que podem ser utilizados aí nas aulas de matemática, que é um canal aqui, pessoal, no YouTube que eu encontrei. Esse canal aqui, olha, em inglês aqui, o nome é Smile and Learn, português. Tá? Então seria mais ou menos como Sorria e Aprenda. É um canal que está no YouTube. Aqui eu tirei um print de um dos vídeos de matemática que eles ensinam aí para crianças. Tem um Dino aqui, né? Gente, pessoal, é sensacional, gente. Sensacional mesmo. Então tá aqui, olha o nome do vídeo. Recopilação de vídeos de adição e subtração, matemática para crianças, operações matemáticas. Eu já vou mostrar o canal para vocês, certo? Para que vocês possam, quem sabe, estar utilizando aí na sua prática docente, tá? Então vou mostrar agora o canal para vocês, tá, pessoal? Só um minuto. Então, gente, olha só. Conforme vocês podem perceber, a gente já está aqui no canal, tá? Vou tentar só voltar aqui um pouco, vou entrar aqui no vídeo e vou mostrar o canal para vocês, pessoal. Eu quero mostrar o canal completo para vocês. Tudo bem? Então, só um segundo aí, pessoal, que eu vou só colocar aqui. Vamos tomar um sorvete? Eu vou só colocar a minha imagem novamente aqui no programa que acabou saindo, certo? Vamos lá. Só um minuto, pessoal. Eu falei tanto para vocês a respeito das imprevisibilidades, né? Pois é, acabou acontecendo uma aqui. Mas enfim, né, pessoal? São coisas que acontecem, a gente tem que estar preparados. Eu não estou conseguindo... Deixa eu só... agora eu acredito que consegui aqui, pessoal. Só ajeitar aqui a webcam, tá? Para que eu possa estar aparecendo aí para vocês. É importante. Então, pessoal, acho que eu já estou aparecendo aí. Então, gente, olha só. Esse aqui é o canal que eu falei para vocês. Eu vou entrar aqui no canal. Não é só matemática, tá, pessoal?
Smile and Learn. Não é só matemática que tem aí no canal. Tem diversos vídeos sobre diversas disciplinas, entre elas matemática. Então aqui, olha só. Vocês podem ver que é um canal bastante infantil, né, para crianças mesmo, interativo. Por exemplo, aqui, olha, animais vertebrados e invertebrados para crianças, yoga com animais para crianças. Tá, aqui as vogais, animais vertebrados. E aqui tem o de matemática. Eu vou estar abrindo aqui o de matemática, que é o tema da aula, Sorvete? para que vocês possam verificar aí Que como é bem sorvetes legal, enormes pessoal. você Vou voltar comprou, aqui Dino? desde o início, tá? Smile and Prestem Learn. atenção. Ei, Dino! Tudo bem com você? Você sabe o que são essas cruzes? Não, é o símbolo da soma. Você sabe somar? Não se preocupe, Dino. Eu vou te ensinar. Dino, acorda! Você tem que cuidar de todos esses ovos. Você sabe quantos ovos tem? Vamos somá-los. Então, gente, olha só, como vocês podem perceber aí no vídeo do Dino, né? O vídeo ele já está utilizando aí uma estratégia de adição, né, pessoal? Então, crianças nessa faixa etária aí de 3, 4, 5 anos, com certeza se interessam bastante por esse tipo de conteúdo, tá bom? Somar é juntar ou agrupar várias coisas. Hoje vamos somar ovos de dinossauro. Preparado? Vamos ver. Percebam, né, a qualidade do vídeo, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ele pode ser reproduzido até em HD, olha, como vocês podem ver, tá? Vou colocar aqui em HD, a imagem com certeza ela melhora, né, substancialmente. Então, pessoal, vocês podem utilizar, por exemplo, um vídeo desse para trabalhar, gente, aí dentro da sala de aula de vocês, né? Vocês vão... Claro, se vocês trabalharem numa escola que tem acesso ao YouTube, acesso à internet, vocês podem assistir o vídeo online, ou então vocês baixem o vídeo, né? Tem vários aplicativos que dá para baixar vídeo do YouTube. E aí você repassa para os seus alunos, lógico, né? O vídeo ele não tem que ser repassado apenas por repassar. É dentro da sala, é um objetivo, né? Vocês vão ter que saber trabalhar isso aí de forma significativa. Quantos ovos tem? Em cima temos 1 e 2. E embaixo temos 1. Então, todos juntos seriam 1, 2 e 3. 3! Temos 3 ovos. Olha só, pessoal, que interessante, né? Percebam como desse lado aqui, olha, ele trabalha a questão numérica, né, do algoritmo, a continha de adição 2 mais 1, o traço, né, que representa o sinal de igualdade, 3. E aqui ele está trabalhando a parte visual, que foi o que eu falei com vocês anteriormente, né, que a criança ela é muito ligada à questão visual. Então, 2 ovos amarelos, mais um ovinho lilás, dando 3 ovos, né, pessoal? Isso é sensacional, gente. Então, eu vou deixar o link do canal aí para vocês na descrição do vídeo, tá? E vou deixar o link do aplicativo lá de geometria também, para que vocês possam estarem conhecendo. E para finalizar o vídeo de hoje, que eu acredito que já está bastante longo, né? Está com quase 1 hora, tá, pessoal? 57 minutos. Tá? Mas enfim, gente, são informações de suma importância, conforme vocês mesmos podem estar percebendo, tá, gente? Dá uma ajeitada aqui no computador. Eu fiz uma última anotação para trabalhar com vocês, para explicar para vocês, né? Para comentar, melhor dizendo. Eu acho de suma importância, gente. E a questão da inclusão digital, tá, pessoal? Gente, a utilização dessas tecnologias, pessoal, dentro de sala de aula, às vezes, é muito significativa para um aluno, pessoal. Imagina, às vezes tem aluno que nunca assistiu um vídeo desse, gente. Existem muitas pessoas que têm condições, né? Colocam seus filhos desde criança para assistir vídeos educacionais. Eu, por exemplo, eu faço isso com meus filhos, né? Eu tento procurar despertar a curiosidade deles, né? Tá trabalhando. Infelizmente, às vezes não tenho muito tempo, mas o que eu posso, eu coloco vídeos interativos. O meu filho, por exemplo, o mais velho, eu tenho 2 filhos só, mas o meu filho mais velho, o Davi, pessoal, com 3 anos, ele já sabia todo o alfabeto, gente. Todo o alfabeto, de A a Z. E ele já reconhecia as letras, apenas assistindo vídeos interativos. Os números de 1 a 10. Agora ele vai estar caminhando para os 4 anos, está com 3 anos e meio. Ele já ampliou muito seu conhecimento
É muito interessante, pessoal. Crianças são máquinas de aprendizagem, gente. É, o termo é esse, eles são muito rápidos para aprender. Criança aprende de uma facilidade extraordinária, tá? Então, pessoal, tentar levar essas tecnologias aí para dentro de sala de aula, para colaborar com esse processo de inclusão digital, né? Muitas crianças não têm, gente, oportunidade que os nossos filhos têm, às vezes, né? Então é importante. Se a escola não fizer essa ponte, gente, quem é que vai fazer, né? Aí o analfabetismo digital, né? O analfabetismo tecnológico, ele vai se instalar nessas crianças, infelizmente, gente. Quando elas chegarem, às vezes, ali para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, ou até mesmo ingressar numa faculdade, numa universidade, vão ter muita dificuldade, pessoal. Vão ter muita dificuldade porque não tem conhecimentos básicos de tecnologia, né? Eu tive essas dificuldades na minha infância. Nunca que eu tive uma aula dessa. Nunca, nunca. Minhas aulas eu lembro todas, pessoal. Nunca eu tive uma aula dessas. Todo o meu ensino fundamental. Nunca tive. Acho que no ensino médio, galera. Eu estudei nas ilhas, né, de Abaetetuba, pelo projeto SOME. Então, eu acho que foi só educação tradicional mesmo, galera. Até o terceiro ano do ensino médio. Na faculdade, não, né? Na faculdade a gente já tem contato com algumas tecnologias. Lógico, às vezes numa perspectiva tradicional, mas já tem contato. Minimamente que seja com tecnologias, tá? Felizmente, gente, é realidade, né? De muitas regiões amazônicas aí, questão da internet, questão da energia elétrica. Vamos lutar, né, pessoal, para que essas coisas melhorem. Cobrar mesmo aí dos nossos representantes, né? Dos nossos políticos, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Ficou longo, gente, ficou 1 hora, mas você pode assistir aí numa velocidade um pouco maior aí no YouTube, né? Dá para você selecionar. Aí nessa ferramenta aqui, pessoal, olha só. Você aumenta um pouco a velocidade do vídeo aí, dá para diminuir. Claro, né? Caso você queira assistir na velocidade de 1,25, aí olha só, o vídeo ele fica um pouco mais rápido. Tá? 2 mais 1 é igual a 3. Você pode aumentar Acabamos de fazer a primeira soma. Um e-mail, o resultado de 2 mais 1 é 3. Você fez a sua primeira soma, Dino? Tá feliz? Videoaulas na velocidade 2, mas uau, parece que você tem mais minha, tá? Para crianças, claro, você não vai fazer isso. Eu tô dizendo para essa videoaula aqui, que ficou um pouco longa, né? 1 hora, mas enfim, acredito que deu para abordar bastante coisas a respeito dessa importância aí, né? Das tecnologias da informação e comunicação dentro da educação, né, pessoal? Principalmente aí da educação infantil e fundamental, certo? Então, muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Abraços e nos vemos em um próximo. Até lá!